Bem, senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de aulas. Ah, Gente, eu só queria relembrar algumas coisinhas aqui, mas são coisas básicas, mas assim, todo começo de aula a gente relembra, né, quando é começo de semestre. É, Nós ainda estamos aceitando, né, as rematrículas, então se vocês conhecem os colegas de vocês que não fizeram ainda a rematrícula, conversem com eles, né, estimulem a que eles façam a rematrícula deles, que voltem, continuem estudando, porque, sem dúvidas, é essencial, né, principalmente para vocês que estão agora no começo aí dessa caminhada, é o primeiro ano de curso de vocês ainda, né, estão caminhando para o segundo. Então, é muito importante que vocês não deixem passar esse tempo, né? Então, eu sei que a realidade é um pouco complicada, mas não desistam disso, né? Não desistam de estudar, é o futuro de vocês que está em jogo, então não pensem que assim isso é algo que vai durar para sempre. Então, estimulem, né, os colegas de vocês a fazerem rematrícula, a continuar estudando, porque isso é muito, muito, muito importante para a carreira de vocês e lá na frente isso vai fazer diferença, tá bom? Outra coisa é que a gente continua aí sem previsão de retorno das nossas aulas presenciais, né? Porque não temos ainda decreto que nos autorize, né? Então, a gente fica aí nesse aguardo e, enquanto isso, a gente vai aí fazendo ah, as nossas aulas online, né? Só um momento aqui. Certo. Então, a gente segue aqui se tivermos novidades quanto à questão do nosso retorno às aulas presenciais. Vocês serão os primeiros a saber, não se preocupem, tá? Mas, enquanto isso, a gente segue aqui nas nossas aulas online, tá? Vamos nos esforçar para nos manter concentrados aqui, que eu sei que é um pouco delicado, né? Eu não sei como a realidade de cada um de vocês, aquilo que pode nos dispersar, né? Eu, particularmente, para dar aula, eu tenho que entrar no meu quarto, trancar minha porta e, e praticamente avisar a casa inteira que eu estou ocupado aqui trabalhando, né? Então, eu não sei como é que é, de repente, a realidade aí da casa de vocês, mas enfim, né? Concentrem um pouquinho aí, que eu sei que é delicado, mas a gente consegue, tá bom? Pois bem, na semana passada nós fizemos apenas uma rápida introdução da nossa disciplina, daquilo que nós vamos falar durante todo esse semestre. E aí hoje a gente inicia o primeiro capítulo, certo? Deixa eu só verificar aqui, porque eu não me recordo se eu deixei os arquivos aqui para vocês da apostila. Certamente eu acredito que não, mas eu vou só confirmar isso aqui. Não deixei, eu vou carregar agora. Aqui no Teams, vocês sabem que tem essa opção aqui de arquivos, né? Então, por aqui, vocês também podem ter acesso às apostilas de vocês. Então, para quem está usando celular, lá em cima, na parte de cima, tem lá, né, postagens, e aí tem bem do ladinho arquivos, né? E aí lá você pode fazer o download das apostilas, então por lá mesmo visualizar essas apostilas, né? Então fica mais fácil o acesso para quem tem o hábito de abrir direto pelo aplicativo, né? De utilizar aí a ferramenta aqui que a gente tem as nossas aulas, então fica aí a critério de vocês, né? Então, vou deixar o material aqui, assim como ele também está disponível lá no AVA, né? Como de costume, vocês já sabem onde tem acesso a isso, mas também está disponível aqui nos arquivos do Teams, aqui da nossa turma, tá? Então, vamos lá. Hoje, nosso primeiro capítulo
primeiro capítulo da nossa apostila, da nossa ementa, a organização como empresa. Né? Então, inicialmente falando, nós podemos considerar aí que as organizações estão integradas assim, de tal forma na nossa vida que a gente nem se dá conta da importância delas e do que elas representam para a gente. Então, todas as atividades humanas, né, assim, vou dizer nem todas, mas algumas aí exceções, alguns locais mais isolados, né, mas além dessas exceções, quase todas as atividades humanas dependem ou de produtos ou de serviços de alguma organização. Isso aí pode, né, parecer alguma coisa que é afirmada de agora, tipo, só agora se fala sobre isso, né, sobre a presença das organizações nas nossas vidas, mas isso aí lá na década de 60 já era cogitado, isso já era mencionado, né? Então, a gente hoje entende um pouquinho esse sentido da organização enquanto empresa. E aí, para a gente poder entender isso, a gente passa primeiro para a definição. Então, se essas organizações são tão diferentes, né, têm atividades tão distintas, como é que a gente vai conseguir defini-las? Então, muitos pesquisadores acabaram elaborando as suas próprias visões do que são as organizações, mas, mesmo com essas visões que são diferentes de pesquisador para pesquisador, na sua essência, elas acabam carregando o mesmo sentido. Então, aqui a gente coloca 4 pontos importantes que vão definir o que são as organizações. Primeiro, as organizações são entidades sociais. Segundo, elas são orientadas por metas. Terceiro, são projetadas como sistemas de atividades deliberadamente estruturados e coordenados. E quarto, são ligadas ao ambiente externo. Professor, isso aqui não elucidou muito a questão, não deixou muito claro o que o que são as empresas, né? O que é uma organização, não elucidou muita coisa. Vamos destrinchar isso aí devagar. Então, primeiro, o que nós vimos aqui primeiro? São entidades sociais. Então, por que entidades sociais? As organizações, elas são essencialmente entidades sociais porque o elemento principal delas não é representado nem pelas instalações, nem pelos maquinários e nem pelas suas culturas, pelas suas regras, pelos seus procedimentos. Mas são representados, né, porque são compostas por pessoas que, quando estão reunidas, formam um grupo social. É ou não é verdade? Para quem aqui trabalha, né, seja em órgão público, seja na empresa privada, sabe muito bem disso. Mas a gente está falando de empresa, né? Então, para quem aqui trabalha em empresa privada, como também é o meu caso aqui, a Unip é uma empresa privada, sabe muito bem disso. A entidade social, ela não se representa pelo prédio, pelos instrumentos, né, pelas normas, mas pelas pessoas, ou um pouco mais preciso, pelo conjunto de pessoas. Então, quando essas pessoas se reúnem, elas formam um grupo social. E daí porque a gente pode afirmar que organizações são entidades sociais, certo? Só que essa reunião, ela não tem caráter fortuito, né? E ela acaba tendo como base a necessidade de atingir metas ou objetivos, que muito provavelmente, travou totalmente a língua do professor aqui, muito provavelmente não seriam possíveis de se alcançar se fossem esforços isolados, ou seja, de uma pessoa ou de outra, não. Então é por isso que veja como as coisas vão começando a se conectar. Primeiro, eu falo de um agrupamento de pessoas que formam um grupo social, e daí porque se fala que organizações são entidades sociais, que esse grupo social tem a necessidade de atingir metas, de atingir objetivos que não seriam possíveis de se alcançar se cada pessoa fizesse um esforço isolado, né? Então, por isso, os grupos fazem
Os grupos fazem seus esforços conjuntos e é por isso que existem as equipes, departamentos, setores, divisões, chefias, né, gerências, supervisões, né? Porque são esforços conjuntos, né? Então, olha como se conecta. Grupos sociais que buscam uma meta, um objetivo, né? Então, já os recursos necessários, pulando para o terceiro ponto, né, já os recursos necessários para que se atinja esses objetivos precisam ser estruturados. Ou seja, eles têm que estar bem alocados para as áreas e para as pessoas e com as suas atividades devidamente coordenadas, objetivando não somente a se obter uma máxima sinergia, uma máxima sincronia interna na empresa, na organização, mas também para que seja possível flexibilizar, né, a atividade da empresa. E a flexibilidade, como vocês já viram em outra oportunidade, é uma qualidade fundamental para essas adaptações da empresa que são inevitáveis num mundo em que tudo muda, em que tudo constantemente muda, né? Então, olha as coisas se conectando de novo. Entidades sociais, ou seja, uma composição de grupos que, em conjunto, atinge metas e que, para trabalhar em conjunto e para atingir essas metas, precisam de estruturação, de coordenação, né? Então, além disso, mostra-se também muito importante a necessidade de interação com o ambiente externo. Então, nesse sentido, cada vez mais as empresas estão conseguindo redefinir seu conceito de fronteira, né, daquilo que divide o ambiente interno com o ambiente externo, né? Então, esse sentido, esse conceito de fronteira, né, está se tornando cada vez mais tênue, cada vez mais difuso, ou seja, não tem como a gente falar que é uma linha tênue, né, para dividir uma coisa e outra, ou seja, que é uma coisa que é muito difícil, que quase não existe, aquela famosa linha tênue que a gente fala. Então, no mesmo sentido, as empresas passam a ter esse sentimento, né, esse entendimento de que o conceito de fronteira, aquilo que separa o ambiente interno e o ambiente externo, cada vez mais está desaparecendo, né? E tornando esses ambientes, aos poucos, cada vez mais homogêneos. Então, da mesma forma, né, que isso não se define claramente os limites da influência da organização sobre os diversos agentes externos, né? E por conta disso, é muito crescente, cresce cada vez mais a influência deles nos rumos e até mesmo na condução dos negócios, ou seja, é uma via de mão dupla. O ambiente externo influencia o ambiente interno e vice-versa, né? Então, recapitulando, a definição de organização. Entidades sociais, grupamento de pessoas que formam um grupo social, orientados por metas, porque essas metas são atingidas por esse grupo social composto pelas pessoas, projetadas como sistemas de atividade deliberadamente estruturados e coordenados. Por quê? Porque esse grupo social que está buscando atingir metas e objetivos precisa de uma estruturação e de uma coordenação e ter uma ligação com o ambiente externo, porque esse limite ele aos poucos vai desaparecendo, mas no mesmo sentido, né, ou melhor, no mesmo passo, eu tenho cada vez mais clara a influência do ambiente interno sobre o externo e vice-versa. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiserem fazer alguma consideração sobre essa questão, sobre esse tópico, por favor, né, mandem uma mensagem aqui no chat para eu ler, vão descrevendo aqui enquanto eu falo. Ou use o recurso de levantar a mão aqui para visualizar e aí eu concedo a fala, libero o microfone para você falar, tá bom? Então, aqui fica muito claro o sentido do que é a definição da empresa. Combinado? Então, segundo ponto, a importância das organizações. Então,
de início, quando a gente faz o estudo das organizações como empresas, fica um pouco difícil compreender, né, por que essas organizações, que hoje são tão presentes nas nossas vidas, até então, lá nos meados do século XIX, não existiam, né? Que era quando ainda vigoravam, quando ainda tinha vigência aquelas corporações de ofícios, as antigas guildas, né? Já que o trabalho não era tão industrial como hoje. E fica um pouco difícil compreender, mas por que isso não existia até certo tempo atrás, né? Então, hoje, as organizações elas se mostram tão indispensáveis que a gente pode até se perguntar por que elas são tão importantes, né? Porque da onde vem a importância das organizações? E aqui para vocês eu coloquei alguns pontos, na apostila de vocês tem mais, mas eu coloquei uns pontos aqui que traduzem um pouco do que é essa importância. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, né? A importância das organizações, né? Produzir bens e serviços com eficiência, né? Vocês devem ter estudado isso provavelmente em administração do relacionamento com o cliente, né? Primeiro, as ondas de qualidade. Vocês devem se lembrar disso aí lá do primeiro semestre, né? No primeiro semestre que tem essa disciplina, administração do relacionamento com o cliente. E vocês certamente já devem ter estudado sobre as ondas de qualidade. Se sim, alguém quiser relembrar aí o que são as ondas de qualidade, pode mandar aí no chat ou pedir para levantar a mão, tá? Não tem problema, a gente debate um pouco sobre isso, tá? Outra coisa, facilitar a inovação, ou seja, trazer coisas novas, trazer coisas diferentes, né? E o que vai facilitar, ou desculpa, o que é que vai incentivar essa inovação? A concorrência, né? Por quê? Porque cada vez mais você quer atrair a atenção daquele potencial cliente para aquilo que você tem a oferecer. Então, você tem que inovar, porque o cliente não quer mais do mesmo, ele quer algo novo, ele quer algo surpreendente, ele quer algo que, nossa, eu preciso consumir isso aqui que está sendo produzido por essa empresa. Então, as organizações vão trabalhar no sentido de facilitar a inovação dos bens, dos produtos, dos serviços. Outro ponto é a questão de se adaptar ao ambiente que está em transformação e influenciá-lo, né? Por quê? Porque a organização, veja, vocês lembram do que eu tinha falado aqui atrás, né, sobre a definição em que uma organização ela é ligada ao ambiente externo? É exatamente isso. Por quê? Lembra do conceito? Ambiente externo influencia o ambiente interno. O ambiente interno influencia o ambiente externo. Isso é como funciona. Essa influência entre ambos os ambientes está muito bem descrita aqui. É isso que ele está querendo dizer. Por quê? Porque a empresa, né, aqui, por exemplo, quando ele fala aqui, adaptar-se ao ambiente em transformação, ou seja, é o ambiente externo influenciando o interno. E depois ele fala aqui, e influenciá-lo. Aí é o ambiente interno influenciando o externo. Então, é uma via de mão dupla, é uma troca que existe na influência de ambos os ambientes, certo? E outro ponto também é a questão de criar valor aos proprietários, aos clientes e aos funcionários, né? Por quê? À medida que seja eu proprietário ou um funcionário de uma organização, produzo um bem, um produto, um serviço, né? Eu quero, né, ou melhor, eu me sinto parte daquilo, eu me sinto, de certa forma, valorizado e eu consigo imprimir valor naquilo que eu produzo porque eu me sinto parte daquilo, né? E, por outro lado, o cliente, quando ele consome aquilo que está sendo produzido, ele também consegue agregar valor àquilo por dois pontos. Primeiro, né? Porque, de certo modo, quando ele consome algo, é como se ele estivesse fazendo um bom merchandising, um bom marketing daquilo que ele está consumindo, né? Ou seja, isso é benefício para a empresa. E segundo, porque ele vê as suas necessidades satisfeitas. Então,
todo mundo nessa cadeia, né, nesse ciclo, consegue criar, projetar, agregar valor àquilo que é produzido pelas organizações, certo? A organização em transformação, né, que é outro ponto que a gente, com certeza, deve discutir aqui. Então, aquela velha organização estática, onde tudo é muito previsível de perceber aqueles acontecimentos que são previsíveis, ou seja, você já consegue prever o que vai acontecer, tentando sempre solucionar problemas, já deixou de existir há muito tempo, né? Então, hoje, o administrador ele encontra novos desafios nessa função de administrar. E isso justamente ligado a esse dinamismo gigantesco da vida moderna e também as possibilidades de integração que a própria tecnologia hoje oferece. Então, Griffin, nos seus conceitos, acaba trazendo uma perspectiva muito abrangente desses desafios e as suas consequências. Então, alguns pontos ele coloca aqui. Por exemplo, a economia instável, né? Então, as condições econômicas dos vários países são cada vez mais instáveis, cada vez mais imprevisíveis, né? Se a gente pegar aqui o exemplo do dólar, hoje o dólar em relação ao real é uma coisa absurda, né? Cada coisa que acontece faz o preço do dólar para o real variar muito, e especialmente quando esse acontecido é ligado à política, né? Quando a gente fala de governo federal, tudo que acontece lá impacta a conversão do dólar para real. Então, se você perceber, por exemplo, aconteceu alguma coisa com um determinado ministério, né, alguma polêmica, alguma coisa ruim, o preço do dólar sobe nas alturas. Aí, quando acontece alguma coisa muito boa, o preço do dólar cai, vai lá para o núcleo da Terra. Ou seja, economia é algo muito imprevisível. Então, visualizar o futuro é algo muito difícil e se torna cada vez mais difícil. E isso acaba limitando a nossa capacidade de ter planejamentos de fato consistentes. Então, por exemplo, em 2007, quando teve aquela crise econômica que começou nos Estados Unidos e acabou pegando o mundo todo, né? Muitos gestores, muitos analistas, muitos pesquisadores ficaram surpresos. E isso, né, numa era, num tempo, né, do online, do tempo real, da tecnologia, né? Outro exemplo que a gente pode mencionar é o dia 11 de setembro de 2001, né, que foi o ataque às Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos. E justamente quando se fala de Estados Unidos, que até então não era praticamente isento de um ataque terrorista. Né? E do nada, ali, um 11 de setembro, um acontecimento como aquele que mudou o mundo todo. Então, o acontecimento que teve ali nos Estados Unidos influenciou o mundo inteiro. Né? Então, a economia hoje é um ponto que é muito, muito, muito difícil de você prever. Só um momento. Pronto. Outro ponto que é colocado aqui para a gente com relação à transformação das organizações é a globalização. E aí, aqui que a gente pensa. Se por um lado, né, a globalização, para quem não sabe, a globalização é esse movimento avassalador e, entre aspas, invisível de modernização de todo o mundo, né?
se por um lado essa globalização permite expandir a atuação das organizações, ou seja, a organização ela tem hoje uma abrangência de atuação muito maior por conta da globalização, e isso faz com que a organização consiga alcançar mercado em praticamente o mundo todo. Por outro lado, isso significa uma acentuação da competitividade. E isso traz riscos potenciais muito grandes, né? Porque isso acaba abrindo a possibilidade de você acabar se deparando com oponentes, né, com competidores internacionais que, por vezes, são muito mais bem desenvolvidos, muito mais bem preparados. É um risco para você. Outro fator que a gente pode levar em consideração nisso são as diferenças culturais e as diferenças comportamentais que vão causar um impacto muito grande na forma de administração das empresas, justamente pela dificuldade de se estabelecer estilos e procedimentos globalizados, né? A gente pode citar aqui, né, muitos exemplos que para unir culturas, para unir procedimentos, para unir estilos, houve algumas tribulações, né? Por exemplo, a Renault com a Nissan, né? O exemplo da Renault com a Nissan pode demonstrar muito bem aí como algumas integrações se tornam uma verdadeira batalha, né? Exemplo aqui, o Bradesco que comprou o HSBC, né? O HSBC não existe mais. Quem era cliente do HSBC agora é cliente Bradesco. Itaú Unibanco, né? Que tinha o Unibanco antigamente, e agora foi comprado pelo grupo Itaú. Né? O Real Santander, mesma coisa. Então, algumas fusões empresariais que acontecem no mundo, seja no Brasil, seja em outro lugar, são a prova de que quanto mais diferentes são os estilos, os procedimentos, as culturas, os comportamentos, mais difícil é concretizar essas integrações. Né? Outro ponto colocado aqui é a diversidade. Então, na época do Ford T, né, ou melhor, a época do Ford T ela já acabou há bastante tempo. O que a gente traz com isso aí? Tipo, a gente tinha um entendimento lá de 1920, da década de 20, né, que dizia que qualquer cliente pode ter um carro pintado de qualquer cor que ele queira, desde que seja preto. Né? Isso é até um pouco irônico, né? Então, os produtos e os serviços, mais do que diversificados, eles estão caminhando para a personalização. E isso tem um grande impacto, isso causa um grande impacto, desculpa, nos sistemas produtivos, porque a ideia não é fabricar em massa produtos padronizados, mas aqueles que atendam às expectativas do mercado. Então, perceba que existe uma diferença muito sutil entre diversificação e personalização. Né? Quando eu falo de produto diversificado, eu falo de eu conseguir fazer diferentes nuances do mesmo produto. E quando eu falo de personalização, eu estou falando de eu atender uma necessidade específica de um cliente. Né? Por exemplo, uma fábrica de... Bora pegar a Fiat aqui como exemplo. A Fiat, né? Que tem os carros hatch, tem carro sedã, tem SUV, tem picape, ou seja, isso é diversidade, porque o que a Fiat vende? Carro, né? Então, vamos imaginar, vocês já pensaram se a Fiat só vendesse um carro, um único modelo de carro? Seria muito estranho, né? Então, eles diversificaram os seus produtos, ou seja, estou falando de diversidade. Eu tenho hatch, eu tenho sedã, eu tenho SUV, eu tenho picape, eu tenho van. Aí, quando eu falo de personalização, é no ato do cliente comprar. Ou seja, tá, eu vou comprar um sedã, pensar aqui um Linea, que é um sedã de mais alto nível, né, da Fiat, pelo que eu conheço. Tá, eu quero ele na cor azul, eu quero
eu quero um kit aqui com som Bluetooth, que consiga atender as chamadas do meu celular enquanto eu estiver dirigindo, enfim. Aí eu começo a dizer como é que eu quero o carro. Eu quero o sensor de estacionamento dianteiro também, não só o traseiro, eu quero dianteiro. Eu quero câmera traseira, para enquanto eu estiver manobrando o carro, quando engatar a marcha ré. Sei lá, eu quero as rodas do meu carro da cor amarela. Tipo, eu começo a personalizar o meu produto. Eu quero colocar um adesivo aqui, enfim, desse estilo, dessa coisa que eu gosto, enfim. Ou seja, isso é personalização. Aquele produto que é diversificado, porque a empresa já oferece produtos diferentes, né? Traz a possibilidade de padronizar. Ou, desculpa, de personalizar. Padronizar, tô ficando doido. Traz a possibilidade de personalizar, ou seja, entregar para o cliente um produto ainda mais a cara dele, que com certeza vai atingir ainda mais, vai satisfazer ainda mais a necessidade dele, que não é só simplesmente se locomover. As pessoas, claro, compram um carro porque querem se locomover de forma mais fácil, né? Mas, por exemplo, se eu não gosto de carro sedã, eu não vou comprar um carro sedã. Né? Se eu tenho a possibilidade de comprar um carro hatch, que é o tipo de carro que eu gosto, eu vou comprar um carro hatch, não vou comprar um sedã. Então, necessidade nem sempre se traduz só naquilo que eu realmente preciso. E vocês certamente já estudaram sobre isso. Eu só não vou lembrar agora qual é a disciplina. Né? Que você atende a uma necessidade que você precisa, né? Aquela sua real necessidade e aquilo que a gente popularmente chama de luxo. Né? Então, ou seja, qual é a minha necessidade real? Me locomover. Qual é o meu luxo ali? Eu quero um carro do meu gosto. Um carro hatch, pequenininho, compacto. Né? Só sou eu, só sou uma pessoa, não tenho fome. Tipo, sei lá, não tenho esposa, marido, não tenho filhos, uma família grande. Então, um carro para uma pessoa só. Não precisa ser um carro, uma limusine, não precisa ser um carro sedã, um SUV. Para uma pessoa só, um carro hatch pequenininho é suficiente. Né? Ou não. Ou seja, é o gosto de cada um, né? É o seu luxo, é aquilo que vai mais do que a necessidade, é a expectativa, é um anseio, uma vontade, alguma coisa que você quer satisfazer ali, certo? Então, o cliente, de modo geral, ele está muito mais exigente do que antes e ele influencia uma parte muito significativa das ações da empresa. Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala de carro, eu posso entrar no site da fabricante e montar o meu carro. Então, se qualquer um de vocês, se vocês tiverem acesso depois de um tempo, um computador, que a experiência é melhor, entrem, por exemplo, no site da Fiat e vejam lá, vai ter uma opção lá, monte seu carro. Você clica lá, ele vai começar a permitir você personalizar um carro. Eu quero um carro desse modelo, e ele vai pedir para deixar você personalizar a cor, vai deixar você colocar quais acessórios você quer ou não. Ele vai montar como se fosse um orçamento para você, e aí você vai se dirigir até a concessionária para fazer os trâmites ali da compra, né? O cadastro, o pagamento, e enfim. Então, olha como uma coisa facilita muito nos dias de hoje, né? E isso tem muita ligação com o próximo ponto, que são as tecnologias. Então, a aceleração dessas mudanças tecnológicas provocou muitas mudanças, e mudanças profundas dentro das organizações. Então, muito mais do que novas maneiras de fechar negócios, principalmente utilizando o virtual, hoje criaram-se negócios completamente novos, né? Ao mesmo tempo que outros tantos deixaram de existir justamente porque se demandou, porque se exigiu por inovações contínuas. Olha um exemplo. Hoje você não ouve mais falar de datilógrafo, né? Eu vou até olhar aqui para os rostos de vocês. Eu não sei se alguém aí vai lembrar da figura do datilógrafo, né? Lembra daquelas máquinas grandes ali de escrever que você tem que praticamente marretar a tecla para ele imprimir ali a tinta no papel? E papel, quanto mais você digita, o papel vai se movendo ali, depois você tem que
tem que colocar o papel para o outro lado de novo, né? Sai aquela letrinha lá, naquele formato antigo. Vocês devem, se você não lembra, não teve contato, já deve ter visto ou ouviu falar, né? Quem manuseava aquela máquina de datilografia era o chamado datilógrafo. Tinha curso para isso e era uma profissão antigamente. Se vocês tiverem a oportunidade de conversar com pessoas mais antigas da família de vocês, perguntem, né, se alguém teve experiência com datilografia. Né? Minha mãe, por exemplo, eu sei que já teve experiência com datilografia. Eu tenho outras pessoas da minha família que já foram datilógrafos, né? Que é justamente a pessoa que manuseia aquela máquina. Hoje você não vê mais isso. Hoje você vê a figura de quem? Do digitador, né? Que é a pessoa que vai... ela não faz mais o curso de datilografia, ela faz o curso de digitação, para poder manusear o computador que, porventura, né, tem ali a estrutura do teclado, e não mais aquelas teclas ali da máquina de escrever, né? Então, essas novas tecnologias também nesse mesmo passo vão impor muitos desafios para as organizações, porque elas vão exigir uma atualização constante, investimento, tanto em desenvolvimento produtivo quanto em desenvolvimento pessoal. Só que, ao mesmo tempo, elas oferecem muitas oportunidades que têm que ser aproveitadas. Então, a tecnologia da informação, por exemplo, a microeletrônica, a nanotecnologia, né? E outros materiais e processos produtivos são alguns exemplos que podem ser explorados aí nas tecnologias junto às empresas. Outro ponto colocado aqui é o trabalho. Então, aquele cartão de ponto, não sei como, por exemplo, se alguém trabalha aqui, dos que trabalham em empresa privada, geralmente você tem um cartão de ponto ali, né? Geralmente tem aquele ponto, você coloca lá sua digital, então você aproxima seu cartão ali na leitora, né? Para bater seu ponto para entrar, para sair, no horário de entrar a jornada, quando você encerra a jornada diária, né? Então, esse cartão de ponto, horário definido, né, fixo, a carteira assinada, ainda hoje são muito importantes, ainda hoje são muito valorizados, mas outras possibilidades novas, diversas, para as relações de trabalho começam a surgir. Então, por exemplo, a oportunidade de emprego em tempo parcial, ele vai permitir para a pessoa uma flexibilidade na montagem do turno, do trabalho. Aí a gente pode mencionar também o trabalho remoto. E, principalmente, quando a gente fala do trabalho remoto, a gente está falando do investimento de estrutura física que é reduzido. Né? Eu não tenho mais que ficar investindo tanto num prédio, numa instalação física para manter o funcionário ali trabalhando, porque ele está trabalhando da casa dele. Né? Ou de algum outro lugar, enfim. E as terceirizações, que vão reduzir os custos trabalhistas. Então, ao invés de eu contratar alguém para minha empresa diretamente, que vai ter um vínculo comigo, eu contrato uma outra empresa que vai me oferecer um funcionário terceirizado. E aí aquela empresa é que vai arcar com todos os custos trabalhistas desse funcionário terceirizado. Essa é uma realidade dentro das organizações hoje, especialmente quando a gente fala de serviços de limpeza, por exemplo. Limpeza, recepção, copeiragem, né? Copeiragem é aquela, né, que a gente fala, que tem a famosa copeira, né? Que serve água, serve cafezinho, né? Então, isso é copeiragem. Então, esses serviços de mão de obra, né, de locação de mão de obra, geralmente são terceirizados. Isso é muito comum dentro das empresas hoje, especialmente no serviço público. O serviço público quase sempre terceiriza locação de mão de obra. Né? Outro ponto, qualidade. Né? Então, mesmo sem ocupar essa condição de protagonista que tinha em outros tempos, né, a qualidade ela sim é um fator de competitividade. Então, é fundamental na escolha dos consumidores, né, a qualidade, mas também tem um papel decisivo para o aumento da produtividade. Isso reduz desperdício, isso reduz o retrabalho e colabora, né, para a diminuição dos custos. Nem sempre a qualidade ela vai ser traduzida em mais gastos. Você pode entregar um produto de qualidade diminuindo custos
reduzindo o desperdício e evitando o retrabalho. Isso é possível, tá? Outro ponto é a questão do setor de serviços, né? Alvin Toffler, que é um futurólogo muito conhecido, afirma que o setor de serviços ele ocupa o espaço principal nas economias. E ele fala também que esse setor de serviços ele deve permanecer assim durante muito tempo e substituindo a manufatura, que até então era muito dominante. E essa condição vai acabar impondo o desenvolvimento de novas soluções gerenciais mais específicas. E embora seja importante considerar a existência de muitas similaridades na condição das duas operações, ainda existem algumas diferenças fundamentais que precisam ser muito bem trabalhadas, certo? E, por fim, o último ponto, falando de governança corporativa e responsabilidade corporativa. Então, esse avanço tecnológico, ele também traz consigo nas empresas cada vez mais a preocupação com questões associadas à governança corporativa, né? A transparência da gestão, a condução ética, né? Que são questões essenciais para proporcionar uma maior confiabilidade e, por consequência, um maior valor de mercado. Então, tanto em termos de ecologia e meio ambiente, quanto das suas contrapartidas, há um maior valor do papel, né, da organização justamente perante a sociedade, né? Então, você não costuma confiar numa empresa que esconde algo ou que tem uma conduta duvidosa. Geralmente, eu particularmente não gosto de consumir produtos de empresas que têm uma conduta duvidosa, que fazem alguma coisa que é antiético, né? Que não tem transparência naquilo que faz. Então, faz aquela coisa ali, mas faz na surdina, faz meio escondido. Então, quando isso acontece, geralmente, assim, eu costumo não consumir o produto daquela empresa. E muitos clientes, hoje em dia, também são assim, né? E falando sobre o homem flexível, né? Então, essa mudança nas organizações, ela vem necessariamente acompanhada por mudanças ou redefinições no perfil da mão de obra. E aí temos algumas dessas mudanças que são apresentadas por Robbins. Só um momento. Bem, continuando. Aqui, eu coloquei para vocês os pontos que são apresentados por Robbins. O primeiro deles são as classes de força de trabalho. Então, durante a era industrial, ou aquela segunda onda, se alguém. Última oportunidade para alguém lembrar aí o que são as ondas de qualidade. Tá? Se alguém lembra aí o que são as ondas de qualidade, conceitua aí no chat para mim, do jeito que você lembrar, com as suas palavras, tá? Para ver se vocês aprenderam realmente isso aí. Isso é conteúdo de primeiro semestre, vocês já estão no terceiro, gente, tá? Então, bora esforçar um pouquinho aí para bora fumaçar um pouco a cabeça para lembrar esses conceitos que são de primeiro semestre. Eu falo isso porque eu já lecionei essa disciplina para a turma de primeiro semestre. Ou então, não sei também se vocês pularam o primeiro semestre, né, que tem essa disciplina, mas avisem aí, para eu saber se vocês estudaram isso ou não, tá? Então, durante essa era industrial, ou essa segunda onda de qualidade,
havia muita oferta de empregos industriais bem remunerados, com um mínimo de exigência de qualificação. Então, hoje, a situação é bem diferente, porque boa parcela dessa oferta de empregos foi suprimida com a questão da automação de processos e de operações. Então, o contingente excedente, ou seja, aquilo que foi substituído pelas máquinas, foi redirecionado para atividades que exigem habilidades, competências diferenciadas, ou foi substituído por trabalhadores de outros locais a um custo menor. Então, sai de cena aquela estabilidade e acaba entrando a flexibilidade, né? Outro ponto é a rotatividade, né? Então, como a gente viu antes, né, com essas mudanças aí nas relações de trabalho, um emprego para a vida toda, ele é até um sonho, né? Eu, particularmente, não conheço alguém que teve seu primeiro emprego numa empresa e, sei lá, se aposentou naquela mesma empresa trabalhando todos esses anos. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso, né? Que tenha conseguido isso. Então, embora essa segurança proporcionada por uma garantia de emprego ainda seja algo atraente para muitas pessoas, né, considerando aí essa imensa quantidade de candidatos a empregos no setor público, a ideia de permanecer parado muito tempo em um mesmo lugar pode ser realmente assim perturbadora para aquelas pessoas que são mais empreendedoras, porque tem gente que não consegue ficar quieto no lugar. Né? Tem gente que está numa empresa, mas está ali, e se a pessoa fica acomodada, aquilo é um desespero para ela. Tem gente que é assim. Então, as empresas mantêm os trabalhadores enquanto os trabalhadores têm valor para a operação. Né? Um momento, pronto. Então, em contrapartida, os trabalhadores permanecem enquanto eles enxergam desafios estimulantes, retornos condizentes àquilo que eles oferecem e que contribuem para a empresa, certo? Outro ponto colocado aqui é a carreira, né? Então, a lealdade, ela já não é mais a palavra de ordem, né? E sim a troca de interesses. Então, não existe lógica de se investir em um trabalhador que tem um futuro incerto na empresa. Então, a responsabilidade por administrar a carreira está aos poucos ficando a cargo do próprio trabalhador. Né? E isso visando não somente a uma possível, né, ascensão interna, mas também a possibilidade de uma troca de emprego ou até mesmo trocar de carreira. Mas para isso é mandatório ali que o treinamento, né, é importante que o treinamento e aprendizado sejam contínuos. Isso é muito comum. Outro ponto aqui colocado é o ponto das equipes, né? A visão burocrática das normas, dos procedimentos, especialmente individuais, ela está começando a ser substituída pelo trabalho em equipe. E isso tudo com o intuito de aumentar o rendimento pelo aproveitamento das sinergias, ou seja, das conexões, das interações, das sincronias entre as equipes. Porém, trabalhar em grupo vai exigir o desenvolvimento, o aprimoramento de novas habilidades, de novas competências. E isso é um grande desafio para um mundo em que as iniciativas e os resultados individuais são crescentemente valorizados. Então, reconhecer trabalho em equipe hoje é muito mais difícil, porque o mundo hoje ele valoriza o individual. Né? Se alguém faz alguma coisa extraordinária, é o individual que é valorizado, não é o coletivo, não é o grupo, não é a equipe. Então, isso é cada vez mais desafiador. Né? E outro ponto aqui colocado também é a questão do estresse. Então, essa aceleração que a gente pode perceber nessas mudanças relativas à nossa vida pode tornar a nossa vida, por vezes, até mais empolgante quando a gente observa aquela visão de monotonia, né, que pode nos remeter aí ao estilo de vida do passado.
Só que essa aceleração ela traz consigo uma preocupação, um estresse, né? A redução de quadros, o aumento das pressões, né, por resultados, a portabilidade do trabalho permitida com o desenvolvimento das máquinas, né, da informática, a insegurança da manutenção do emprego, são alguns, né, dos ingredientes que podem resultar em problemas físicos, problemas mentais. Então, existem alguns programas governamentais, e como, por exemplo, a gente pode citar o Hiperdia, que é hipertensão e diabetes, que são dedicados a doenças relacionadas diretamente ao estresse, principalmente porque elas não apresentam sintomas perceptíveis em estágios iniciais, e o que acabam tornando essas doenças uma bomba relógio. Né? Eu falo isso por experiência própria. Minha mãe trabalhou numa empresa, entrou na empresa saudável, totalmente saudável, e saiu da empresa doente. Doente no sentido de, hoje é diabética, né? Tem artrite reumatoide, tem tendinite, ou seja, sai da empresa doente. Por quê? Excesso de estresse. Um trabalho que ela tinha nessa empresa que ela né, elaborava. Então, o mundo moderno hoje causa isso. A modernidade hoje do trabalho causa isso. Então, é importantíssimo que a gente não se renda a esse estresse que acaba acontecendo. E tão preocupante quanto isso é a questão do burnout, né? Que, para quem não sabe, é um conjunto aí de sinais, de sintomas, que são desencadeados, por algumas situações estressantes, né? E aí ela acaba causando uma desilusão muito profunda em relação ao próprio trabalho. Então, depois pesquisem aí sobre isso, sobre a síndrome de burnout, né? Que acaba tendo efeitos muito, muito, muito fortes, né, na pessoa que sofre dessa síndrome. É algo muito sério, né? Na menor possibilidade, no menor indício de que vocês estão passando por isso, cuidem da saúde mental de vocês, né? Ou se vocês conhecem alguém que você percebe que pode estar passando por isso, cuide da saúde, peça para procurar um especialista, um médico, né? Especialmente quando a gente fala de saúde mental. Isso é muito importante, as empresas hoje não valorizam isso, mas é essencial que nós saibamos valorizar a nossa saúde mental quando a gente trabalha, certo? Bem, vou liberar o microfone aqui para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Querem fazer alguma colocação? Tá? É só desmutar o microfone e pedir a fala. Não, professor, só quero dizer que foi legal a aula hoje. Diferente das outras que tá sendo difícil pra gente. Ah, eu posso até dizer menos mal, né? É verdade. Você nem o que dizer, mas enfim, obrigado. Alguém quer fazer alguma outra colocação? Pois bem, gente, olha só. Por hoje a gente para aqui, fechamos o primeiro capítulo, tá? Até muito antes do que eu previa. Não vou fazer capítulo 2 aqui, porque pelas horas que são, não vai dar tempo. Vai ter 30 minutos só para tratar do capítulo e vai quebrar isso, pedagogicamente falando, não é legal. Então, na próxima semana, a gente continua e vai para o capítulo 2. Não sei se a próxima quarta-feira vai ser considerada feriado de cinzas, tá? Isso a faculdade vai avisar vocês, tá? A faculdade, depois eu vou pedir orientação do meu coordenador quanto a isso. Não sei se próxima quarta-feira, que é cinzas, vai ser considerado um feriado, um ponto facultativo, ou se vai ser normal, vai ter aula normal. Não sei dizer isso ainda, tá? Então, aguardem aí melhor orientação dos professores da faculdade. E aí, se disserem, ó, é aula normal, quarta-feira que vem a gente vai estar de volta aqui para o capítulo 2, certo? Ok. Então, bem, senhores, eu vou encerrar por aqui a nossa aula. A quem esteve aqui, né? Oi, Thiago, quer falar alguma coisa? Sim, só falar para o senhor que estou saindo do trabalho às 5 horas, aí agora que eu consegui entrar. Graças Sem a Deus problema. consegui entrar
graças a Deus que eu consegui entrar pelo celular. 2 dias aí ele não dava de entrar no celular, eu consegui agora. Aí eu cheguei agora, deu de ver só aí uns 3 minutinhos aí da sua aula. Aí eu vou entrar no computador agora, eu vou assistir a aula Perfeito. gravada. A Só aula não já, eu marcar já a tô. presença. A aula já está sendo gravada aqui, pode ficar tranquilo, tá? Eu estou trabalhando para poder colocar essas aulas no YouTube, mas isso não é tão fácil quanto parece. Meu tempo também está muito escasso, mas não se preocupem, assim que eu conseguir exportar essas aulas Sim, para o sim. YouTube, vocês vão ter o acesso, então vai ficar bem mais fácil para vocês verem aquilo que vocês, porventura, chegaram atrasados e não viram para trás, ou aulas que vocês não puderam assistir, tudo bem? Vocês não vão ficar sem conteúdos, podem ficar tranquilos. Tá bom, Ok? agradeço. Então, Tá. vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. Senhores, muito obrigado pela paciência, pelo tempo de vocês, pelo interesse em continuar estudando. E a gente se vê na próxima quarta-feira, tá bom? Então, muito obrigado a todos. E a gente se vê na próxima semana.